Num dos vídeos que eu fiz, eu recebi alguns comentários, basicamente sobre o quão difícil e o quão assustador pode ser descobrir que se tem que fazer uma operação à coluna. Então eu decidi fazer este vídeo para tentar ajudar e explicar também como é que foi o meu processo. Eu descobri que tinha escoliose por volta dos 12 anos, entre os 12 e os 14. Eu já não tenho dessas, já foi há muito tempo. Porque a minha mãe notou que alguma coisa se passava e que eu não estava muito direita, que o meu corpo estava diferente. E depois levou-me mesmo ao médico de família, mas o médico de família desacreditou a minha mãe. Minha mãe ficou bastante irritada na altura e depois foi mesmo o pediatra que confirmou e disse que de facto eu devia a um médico especialista, porque de facto elas também achavam que eu podia ter escoliose. Depois a partir daí foi quando comecei a ser seguida, mesmo no botão, e inclusive o médico também depois eventualmente disse que eu tinha que usar um colete, que eu por isso não tenho fotos nenhumas com colete, porque eu não gostava particularmente de usar, e assim que também fui operada, eu literalmente tentei fora porque estava traumas, então mas é um colete assim. Pronto, então basicamente eu deveria até usar o colete mesmo durante o dia também. O problema é que o meu colete, especialmente, há alguns que apertam à frente com umas fitinhas de velcro, mas o meu nem sequer era assim. O meu era mesmo só para apertar atrás e era mesmo super desconfortável e eu tinha imensa vergonha, até porque o médico literalmente, quando disse que eu ia fazer esse colete para lá com ele, disse: vais parecer uma tartaruga, e foi tipo, no auge da minha pré-adolescência, tipo, não é alguma coisa que queira só ouvir um médico a dizer. Então poderia ter ajudado, se calhar, se eu tivesse usado o colete mais como deve ser, mas eu só basicamente usava em casa e para dormir e pronto, não usava para a rua. Não reposto muitas contas de raparigas que usam com orgulho os seus coletes e sinceramente, se pudesse voltar atrás, eu acho que iria à Bruna usar o colete, tipo, independentemente se vai ser jogado ou não, mas ao mesmo tempo é muito difícil porque estamos na adolescência e quem é que quer usar um colete debaixo da roupa, não é? Pronto, entretanto o tempo foi passando e eu também fui, com o tempo uma pessoa acaba por se habituar a ter uma coluna torta e inconscientemente eu passava a vida a tentar usar a ilusão de ótica para disfarçar também para as outras pessoas não notarem que eu tinha uma bota mais para fora, uma mais para cima do que o outro, que este lado era super direito e este lado fazia uma curva para dentro, pronto, várias coisas. E eu sentia mais dores se passasse muito tempo em pé. Se estivesse sentada eu conseguia mais ou menos deitar e no dia a dia não era uma coisa que me incapacitasse mesmo muito, era só mesmo se eu estivesse muito tempo em pé e, por exemplo, houve uma situação que eu estava num festival à espera de um autocarro. Lembro-me perfeitamente que nós estávamos mesmo a esperar muito tempo e eu já estava com vontade de chorar porque estar muito tempo em pé era mesmo doloroso para mim. Mas à parte disso, eu vivi bem com a ideia, eu nunca tinha sido operada e sinceramente eu não tinha interesse nenhum em ser operada. E o meu médico na altura, ele também não tinha muito interesse, ele estava sempre a dizer que preferia que eu não fosse operada e isso tudo. E quer dizer, hoje em dia eu percebo porque não é uma operação propriamente simples e que se recomenda a qualquer pessoa. Entretanto também passou-se muitos anos mesmo, entretanto houve uma altura que nem sequer ia já a muitas consultas, mas a minha mãe continuava de vez em quando, dizia-me que achava que estava mais torta e eu sinceramente eu acho que perdi a capacidade de ver se estava mesmo mais torta ou não. Quando me olhava ao espelho eu não conseguia perceber, para mim eu continuava igual, eu queria mesmo acreditar que nunca teria que fazer a operação e então eu me iludia a mim mesma para acreditar nisso e então pronto. Até que de facto eu andava mesmo com mais dores o ano passado e eu já não ia a uma consulta há muito tempo, então nós decidimos marcar uma consulta e até no outro médico porque queríamos uma segunda opinião, porque o outro médico não queria mesmo que eu fosse operada e a minha mãe, lá está, também achava que seria se calhar bom ter uma segunda opinião porque com o tempo com certos empregos e tipo, com a família e isso tudo, compras mais pesadas, cara, não era assim tão boa ideia eu continuar a ficar com a coluna mais torta, não é? Então pronto, decidimos ir e não sei o quê. E então em janeiro, dia 15, eu fui a uma consulta e sinceramente eu não precisei que o médico me dissesse nada. Assim que veio o raio-x e ele virou o computador para mim para eu ver o raio-x, eu fiquei lá tipo, eu não vou conseguir fugir a isto, ele vai dizer que tu tens de ser operada, porque eu não sei, eu acho que eu não tinha noção que estava tão mal. Fiquei impressionada comigo mesma e então eu percebi, ok. E agora sim, a pergunta que é, como é que se gera a ideia de, ok, eu vou ser operada à coluna? Não foi muito fácil, muito sinceramente, porque lá está, eu tentei mesmo fugir a esta operação, eu não queria ser operada. Assim que eu vi o raio-x eu percebi, ok, não é assim,
isto não vai ser fiável a longo termo, só vais ficar pior e pronto, é assim, tens que ser operada e vamos rezar para que tudo corra bem. Depois também ajudou muito confiar no médico. Eu sabia que aquele médico já tinha operado pessoas relativamente conhecidas ou conhecidos de amigos, o que me deu algum conforto. Eu também fui investigar se onde é que ele tinha operado, a quanto tempo ele era médico, cirurgião, etc. Tentei informar-me o melhor que podia. Isso é muito importante, confiar no cirurgião que nos vai operar, porque pronto, ele vai ter literalmente a nossa vida nas mãos dele, não é? Pronto, acho que faz sentido. Depois, para além disso, também acho que é muito importante tentar investigar ao máximo. Pelo menos a mim dá-me conforto saber mais ou menos tipo, o que é que iam fazer, o que é que eu tinha que levar para antes da operação. Investigar durante muito tempo. Depois também ainda investigar durante muito tempo o que é que ia sentir depois da operação, quais iam ser as dores. Se bem que vai ser sempre assim um bocadinho da base de uma preparação. Depois quando estamos na tela é muito diferente, mas eu acho que ajuda bastante ter uma ideia já do que é possível que venhamos a passar, independentemente de cada pessoa ser uma pessoa diferente, não é? Mas ainda assim é muito difícil de gerir e em termos psicológicos, entre janeiro e julho, que foi quando eu fui operada, eu não andava propriamente feliz, não é? Quer dizer, eu tentava aceitar e tinha que aceitar que ia ser operada, mas foi um período muito estressante. Eu não sei, sinceramente, eu acho que é muito complicado. Eu acho que temos que tentar aceitar mesmo que é o melhor para nós e não perder isso de vista. Tentar, ainda agora, sinceramente, eu já fiz a operação, mas como eu partilho muitas vezes tenho dores e sinceramente eu tenho mais desconforto agora depois de ter sido operada do que antes de ser operada, mas tenho que me estar sempre a relembrar, isto ainda é uma coisa muito recente, ainda bem que a operação correu bem e se Deus quiser, depois do período de recuperação que é entre 1 a 2 anos, eu vou me sentir muito melhor e vou conseguir sentir que sim, isto foi a melhor coisa para mim, de facto. Tentar não perder isto é muito importante, porque a verdade é que, no meu caso, a minha coluna só ia ficar pior e foi o que o médico me disse. Agora, eu tinha, por exemplo, o meu maior medo era mesmo ficar paraplégica e eu perguntei logo ao médico essa questão e ele até foi engraçado, porque ele falou como se operar alguém fosse como virar anos e para eles, I guess que é, porque eles fazem muitas operações destas. Mas ele disse-me logo, tentou-me confortar da melhor maneira que ele podia, disse que eu ia estar ligada a muitas máquinas, que se ele se aproximasse, por exemplo, de algum tendão ou assim, que as máquinas começavam logo com vários alarmes. Depois eles também têm lá uma equipa de técnicos de raio-x que também acompanham a operação. Portanto, é uma coisa que lá está, é muito controlada e nós temos que acreditar também que os médicos sabem o que estão a fazer. Pronto, acho que o informar-nos é muito importante e depois é mesmo acreditar no cirurgião. Depois vou fazer outro vídeo mesmo do dia da operação, do que é que eu levei e também a explicar depois o pós-operatório inicial. Este já deve estar gigante, ainda nem fui ver, mas de certeza que é enorme. Então pronto. Beijinhos!